Canto, canto, chama o axé, bate o peito, fé em pé, o saber vai ecoar, no Candomcast vai girar. Candomcast, a palavra que liberta. Candomcast, energia que desperta. Energia que desperta. Candomcast, a palavra que liberta. Candomcast, energia que desperta. Olá, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira estamos aqui com vocês aqui. Muito obrigado pela companhia. E eu peço e vou pedir sempre que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal em NovaCast Guarulhos. E aí indique aí, compartilhe com o familiar, com os amigos, para poder estar passando todas as informações do nosso canal para vocês aí. Tá bom? Hoje nós estamos no 4º episódio da série Raízes Sagradas com o Pai Fernando e vamos dar continuidade daquele assunto que nós ficou no último episódio, né? E no último episódio já estamos entrando no mês de setembro, tá bom? Depois aí vai ter aí a festa das crianças aí, a gente vai fazer os comentários também nos próximos episódios aí. E assim nós vamos levando informações para vocês e vamos levando também um pouco de carinho, um pouco de conhecimento para vocês aí, tá bom? Eu tô aqui com o Pai Fernando novamente. Boa noite, Pai Fernando, tudo bem? Boa noite, Marcos, boa noite, Duda. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Amucuyu, quem é de Amucuyu, Saravá, quem é de Saravá. E estamos aí na nossa missão de tentar compartilhar um pouquinho com as pessoas, tirar um pouco essa imagem que as pessoas têm, às vezes, né? Que o candomblé é uma coisa ruim, que as pessoas que estão no candomblé fazem o que é errado, enfim. E, de repente, até mostrar para as pessoas uma opção de buscar a espiritualidade que elas ainda não sabem. Eu estou paisano hoje, porque acho que já deu para o pessoal acreditar que eu sou sacerdote, então não vou todas as vezes estar com o meu axó. Perfeito. Boa noite, Duda. Boa noite, Vini. A Duda aqui na direção geral aqui da espaçonave aqui. Bom, gente, no outro episódio, né, nós estávamos falando de sexualidade no candomblé. E aí, continuando, nós vamos continuar. O Pai Fernando parou falando sobre casamento dentro da religião. E nós vamos continuar esse assunto que é muito interessante, é muito polêmico, tem muitas perguntas por aí. E você que está aí nos assistindo aí, quer deixar sua pergunta? Pode deixar a pergunta aí que o Pai Fernando vai responder. Ele vai pegar uma por uma e vai responder para você no Instagram dele, nas outras redes sociais que ele tem, ele vai responder para você, tá bom? E depois ele vai deixar o telefone e o endereço também da casa dele, para vocês que quiserem estar fazendo uma visita, marcando uma consulta, ele vai passar e a Duda vai deixar aí no cantinho da tela aí, em qualquer lugar da tela aí vai aparecer aí o telefone e o endereço da casa do Pai Fernando. Pai Fernando, no último episódio nós estávamos falando de sexualidade, e aí você parou no casal, dentro do terreiro, que o casal quando entra é casado e se separa lá, e aí para não dar problema, ele acaba na sua casa, né? Um acaba saindo, ou como que é, Pai Fernando? Bom, quando a gente está falando em casal, é importante entender que a gente não faz distinção, o candomblé não faz distinção entre casais heteroafetivos ou homoafetivos. A gente está falando de casal. Duas pessoas que têm uma relação conjunta e se desejam sexualmente, que têm uma convivência, seja em qualquer nível de intimidade. Então, hoje em dia, namorados têm intimidade sexual, noivos, esposos, enfim. Mas, vamos lá. Chegou o casal, tá? Já tive casais homossexuais, já tive casais heterossexuais. A questão é a mesma para todos. Então a pessoa chega no terreiro e ela faz um período probatório
para saber se ela realmente quer ficar trabalhando com a gente, se ela gosta da minha forma de ensinar, porque eu não sou delicado e eu não faço rodeios. Porque, sei lá, os excrementos humanos têm mau odor. De fato, quase todos os excrementos têm mau odor porque decorrem da composição de elementos que passaram pelo trato digestivo e tal. Ficou claro o que eu falei, Duda? Sim. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que você tem que falar merda fede. Então eu vou falar do jeito que a pessoa precisa entender. Sim. E na religião, é um lugar, na nossa religião tem muito detalhe. Nossa religião ela é muito cheia de contextos e meandros, que se você faz o procedimento errado, você pode se colocar numa posição muito delicada, mais do que qualquer outra coisa que você estivesse fazendo. Às vezes o cara vai acender uma vela, ele acende errado, ele está pedindo cura, ele encontra doença. Ele está pedindo prosperidade, ele encontra tragédia. Então você tem que deixar as coisas bem claras. E é o que eu faço. Eu esclareço as pessoas. O casal entrou no terreiro como casal. Eles vão permanecer como casal, mas dentro do terreiro eles não podem fazer, veja, demonstrações de afeto. Eu não entendo como um problema. Né? O casal passou por ali, eles se falaram respeitosamente, eles eventualmente fora do ambiente de trabalho, fora do espaço do sagrado, uma mão na mão, um beijo que não vai ser um beijo caloroso, respeitoso, né? Às vezes a esposa já está lá, o marido chegou do trabalho, cumprimenta a esposa, mas eles não vão ficar se pegando dentro do terreiro. Eu não faço isso com a minha mulher dentro do terreiro, ninguém vai fazer isso com ninguém dentro do terreiro. Perfeito. O terreiro não é para isso. Aí o cara entrou, ficou, apesar da minha grosseria, ele ficou. Infelizmente, por algum motivo, o casamento dele não durou. Os dois são iniciados. E aí nós temos algumas questões de ordem no candomblé. Justamente pensando nessas situações. Isso é algo que já vem das tradições desde o início. Aquilo que é a vida espiritual do homem, a mulher não pode participar. De nada. Digamos que, por exemplo, um ogã que corta tem a sua esposa recolhida. Ele não vai participar de nenhum rito dessa esposa. Que a espiritualidade dela é separada da dele. Não há contato entre eles. Porque se em algum momento eles tiverem uma cisão, nenhum nem outro terá o seu santo comprometido com o outro. Cada um pode seguir a sua vida espiritual normalmente. Só que quando os dois estão separados, eu peço um período de 6 meses para que eles apareçam com outra pessoa no terreiro, a menos que o outro concorde. E eu não vou absorver esse novo marido, essa nova esposa, para o corpo mediúnico. Isso é uma regra que eu tenho comigo, porque nós somos feitos de sentimentos humanos, nós temos limitações. E quando você tem qualquer coisa que não seja uma compreensão amorosa e uma vontade de se unir ao sagrado acontecendo ali, você mexe com a energia do conjunto. E eu também não permito que os filhos de santo tenham um relacionamento entre si, porque eles brigam e você perde os 2 filhos de santo. E Sim. você acaba perdendo também credibilidade dentro do terreiro. Eu sempre costumo falar para os meus filhos que, assim, todos os meus filhos de santo, todos, da Dona Zilda, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, até a menina mais nova, sei lá, Alice, que está comigo lá no terreiro, é filha de uma filha de santo, também colocou o branco agora. Em algum momento eu terei que ver todas essas pessoas nuas, porque tem banhos, tem iniciações que você faz no candomblé, que o sacerdote precisa, com a mão dele, colocar água no seu ori, na sua cabeça, e você vai estar nu dentro do banheiro para fazer isso. Não pode acontecer da pessoa estar pelada. Qual que é a diferença entre nu e pelado? Intenção. Minha noiva, ela é também do santo, ela é raspada para Iemanjá,
e a mãe de santo dela cuida dela. Eu não posso dar um banho nela, porque eu não consigo vê-la sem roupa e vê-la nua. Eu não consigo vê-la assim, quer dizer, eu até consigo, mas a maioria das pessoas não conseguiria ver o objeto do seu desejo despido e não desejar. E isso é uma coisa que é muito sagrada. A sexualidade ela não ocorre apenas quando existe conjunção carnal. A sexualidade ela começa pelo pensamento. E é o pensamento que muitas vezes destrói as pessoas e as casas onde essas pessoas frequentam. Daí que a promiscuidade ela não é correta, não é bem vista, não é adequada. Puxa, mas eu estou numa relação aberta, eu estou numa relação poliamorosa. Para a nossa visão religiosa, isso constitui uma diretiva falsa. Isso constitui um problema. Eu não vou expulsar alguém que esteja na minha casa porque ela está tendo uma relação extraconjugal, a menos que eu saiba. Eu não vou ficar investigando a vida de ninguém. Mas eu vou orientar aquela pessoa de que ela tem que ter uma postura moral, uma postura ética. Por quê? Porque nós somos instrumentos da espiritualidade. Da mesma maneira que esse microfone à minha frente é um instrumento para captar a minha voz, para que isso vire um vídeo que vai ser reproduzido. Se esse microfone tiver todo melado de sei lá, sujeira e tiver fedendo, como é que eu vou chegar com a minha boca aqui perto? Como é que eu vou ficar na presença do negócio se aqui tivesse besuntado de cocô? É nojento. Exatamente. Agora, o nosso corpo também é instrumento da espiritualidade. Como é que a espiritualidade vai se manifestar adequadamente por nós se nós não temos uma postura? E eu não estou falando isso porque eu sou algum santo. Eu não estou falando isso porque eu sou uma pessoa moralmente irrepreensível. Primeiro, eu gosto de mulher, eu tenho esse defeito. Eu gosto de mulher e eu não nego isso para ninguém. Só que eu gosto de uma mulher específica por vez. E eu trato isso com respeito. Eu fui casado 5 vezes. Minto, fui casado 4 vezes, tenho a intenção de me casar a 5ª e última, se Deus quiser. E isso não é um problema. Se você está com uma pessoa, e aí vocês que estão nessa época dos relacionamentos fluidos, deixa o tio ensinar uma coisa para vocês. Se você está com alguém que você está namorando e você sentiu desejo por outra pessoa, é porque você não está, de fato, envolvido emocionalmente com a pessoa com quem você está. Não tem espaço para isso. O problema é que muita gente confunde pele com sentimento, confunde paixão com amor. E aí trai. E aí, com vergonha de dizer que trai, separa, fica com outro, depois tenta voltar. Isso tudo está errado. Isso não constrói a nossa visão. Isso não constrói a nossa melhoria como gente. Ninguém nasceu aqui para ser feliz. Ninguém nasceu aqui para ter uma bela vida cheia de patrimônios, ganhar rios de dinheiro, viver cercado de pessoas bonitas, ouvindo músicas bonitas, comendo comidas gostosas, se vestindo das melhores coisas. Isso pode até acontecer numa vida ou outra pela qual a gente passa, para saber o quanto a gente está pronto para lidar com o dinheiro. Mas, na verdade, nossa intenção aqui é nos evoluirmos. Deixarmos para trás o quanto possível das nossas inclinações animalescas. Agora, se eu continuo me comportando como um cachorro de rua atrás de uma cadela no cio, como é que eu vou ser digno de receber a presença de uma entidade de luz, de um encantado? O candomblé dá muito trabalho, as pessoas não sabem o trabalho que dá. E eu não estou falando de função. Quando vocês ouvirem nas redes sociais alguém falando sobre função, função é quando você está fazendo atividades pertinentes à manutenção do terreiro. Tudo que você vai fazer para preparar uma festa, tudo que acontece depois da festa, aquilo é uma função. Então, quando você vai fazer uma função, você trabalha muito. Por quê? A comunidade é que cuida da casa de candomblé. Todo mundo põe a mão na massa. Essa semana estava eu e o Logan fazendo uma função no terreiro. Não tinha ninguém lá gravando, não tiramos fotos. Mas o espaço que a gente consagrou a Inhansã está melhorado porque a gente foi lá fazer.
E também é candomblé. E também é importante. Às vezes você depenar uma galinha, lavar um banheiro, varrer um chão, servir uma água, é um trabalho espiritual tão importante quanto o próprio trabalho de você incorporar um santo, de adornar um santo, de você decorar um altar. Mas o primeiro altar que a gente precisa cuidar é o altar do nosso coração. E se a sexualidade não está bem definida, se ela não está regrada, se ela não está envolta no amor, ela está equivocada. E eu nem me refiro aqui à vontade ou não de você constituir uma família. De repente você está com alguém e você não tem vontade de ter uma família, você está bem na sua casa, você não tem vontade de fazer alguma coisa diferente do que você já está fazendo. Mas você pelo menos tem sentimentos. E quando eu tenho sentimentos por alguém, eu vou me preocupar com essa pessoa. Eu vou me preocupar com essa pessoa no sentido de que os sentimentos dela são importantes para mim. Então por que eu vou ter posturas que vão machucar os sentimentos daquela pessoa? Isso vai fazer com que eu também esteja adorando a Deus no altar do coração daquela pessoa. Porque toda vez que eu cuido da Thalita, toda vez que eu respeito a Thalita, toda vez que eu trago o meu amor e entrego aos pés dela, de certa forma, eu também estou fazendo algo positivo para o santo que rege a coroa dela. Porque enquanto amada, ela é uma pessoa melhor. Enquanto respeitada, enquanto segura de que está ao lado de alguém que a respeita, ela terá um substrato melhor de emoções para oferecer a Iemanjá quando ela for cuidar do santo dela. Então é tudo uma grande cadeia, em que pequenos e grandes eventos estão ligados. E aí eu queria tomar a liberdade de fazer um comentário rápido sobre o sexo dentro do casamento. Posso? Pode, claro. Às vezes as pessoas reclamam que o casamento não dá certo. Por quê? Porque a conta não bate. O homem casa com intenção de transar. E a mulher casa sem intenção de transar. E o que é o problema aí? Existem alguns fatores que a gente precisa conversar aqui, que de repente ninguém falou em voz alta, e precisam ser falados, são inconvenientes. São coisas que eu falo nos meus aconselhamentos de casal, são coisas que eu estudo há alguns anos e, como eu disse, já passei por alguns casamentos. A pessoa casa com a outra e na cabeça dela, ela não tem... Você tem os dois extremos, tá? Num extremo você tem uma pessoa que acha que não precisa mais fazer nada, porque aquela pessoa do seu lado já está conquistada, ela já é minha mulher, ele já é meu marido. E do outro lado você tem alguém que cria expectativas infantis sobre o casamento, achando que o casamento vai ser um namoro para a vida inteira. E não é. As pessoas se escolhem pelos motivos errados, porque tem todo respeito, tá? Tem coisas que dá para você falar diferente, poder falar bumbum, poder falar derrière, mas tem uma bunda bonita, tem uma coxa bonita, tem um cheiro que é bom, eu gosto do cabelo. Às vezes o cara nem sabe a cor do cabelo da mulher, porque ele passou o namoro inteiro, o noivado inteiro, vendo a mulher de cabelo pintado. Não sabe como que é o hálito dela pela manhã, não sabe como é o humor dela quando ela menstrua, não sabe qual é o cheiro do cocô dela. A mulher casa e não sabe o cheiro do cocô do marido, não sabe que quando ele vai ao banheiro, ele deixa um dragão morto dentro do banheiro. E aí ele casa com expectativa, ela casa com expectativa e as expectativas se chocam. E o problema geralmente não está no casamento, não está na falta de desejo ou na falta de respeito. Às vezes está na construção de expectativas inválidas. Você não deve apoiar suas expectativas de autoafirmação e segurança no outro. Você não tem que se achar bonito quando o outro fala que você está bonito. Você não tem que se achar especial quando o outro te fala que você é especial. Mesmo que seja muito gostoso a gente ouvir isso. Então fale para o seu companheiro, para a sua companheira, o quanto ele é especial para você, o quanto ela é especial para você. Aí a gente tem o problema do beijo. O casal, sei lá, passou 6 meses e está beijando assim. Isso quando não vem beijinho na testa.
Gente, nós precisamos de um beijo de pelo menos 30 segundos para liberar o ocitocina no nosso cérebro. A gente precisa de abraço de 1 minuto. Você não tem 2 minutos do seu dia para fazer um carinho no outro? Homens, não é toda vez que a sua mulher está passando a mão em você, que ela está fazendo um carinho, que ela quer lhe dar, meu amor. Ela só quer fazer um carinho em você. Mulheres, seus homens precisam tocar vocês. Tem um monte de mulher fresca. Ah, estou me sentindo invadida. Ele quer ficar pegando meus peitos, ele quer ficar pegando a minha bunda. Se ele não pegar na sua, infame, ele vai pegar na de quem? As pessoas estão num mundo que eu não entendo qual é que é o mundo. O cara chega pra mim e fala assim: pai, a minha mulher não gosta mais de mim. Amor, você tem que cuidar do seu dente. Você fica enxuriçando a sua mulher o dia inteiro, infernando ela, falando não pra ela, pra tudo que ela pede. Demora 8 meses pra trocar uma lâmpada. E de noite você quer que ela esteja apaixonada por você. Mulherada, sabe por que seu marido, seu namorado, sabe por que ele te procura todo dia? Não é porque ele é o super-homem. Ele acha que é. Na cabeça dele ele acha muita coisa. Mas ele não é. Ah, fale por você, gordinho. Não, eu tô falando como homem. Todo homem. Se a tua mulher te procurar 5 horas da manhã, dela um chá bem dado de rapadura. Quando for 11 horas da manhã, ela chama você pro quarto, acaba com a tua raça. Nossa, você ganhou o seu dia. Minha mulher me procurou 2 vezes. Quando for 5 horas, se ela lhe procurar de novo, você já vai meio perturbado. E se ela te procurar de novo de noite, você não aguenta. Se o serviço for bem feito, você não aguenta. Então esse homem, ele lhe procura todos os dias, porque ele ouve não todos os dias. Então ele tem que ficar nessa loteria da mendigagem do sexo, porque uma hora dá certo, e na hora que dá certo, quem sabe, você tira pelo menos a meia pra ficar com o cara. No relacionamento inicial tinha lingerie, no relacionamento... E não é que precise de lingerie. Cada casal tem a sua intimidade. E tudo que você faz da porta pra dentro, pra mim, preliminar, é tirar... É a Cris Paiva que fala isso. Preliminar é você botar o gato pra fora do quarto e pegar água. Fechou a porta, dali pra frente já é tudo sexo. Todos nós temos a nossa forma, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa dinâmica. Isso tem que ser respeitado e tem que ser mantido. No começo você usava camisola para o seu marido. E aí agora, só porque vocês casaram, é um demônio de uma camisa do Piu Piu, que toda mulher tem que ter uma camisa folgada do Piu Piu, que ela ganhou com 12 anos de idade, ela usa até hoje porque é muito confortável. Aquela calcinha bege desbeiçada. Você vai colocar uma calcinha bege que seja uma calcinha bonita, apertadinha, sabe? No esquema. Usando as calcinhas fulosadas com elástico zoado. O cara tem umas cuecas que ele comprou pra fazer a formatura de colegial, ele usa até hoje. Um pé medonho, fedido, não corta o pé, não faz uma unha. Cuidado básico. E ele quer que essa mulher tenha desejo. E aí essa mulher não tem desejo, ele vai pro Instagram ficar vendo foto de menininha de biquíni, achando que a menininha de biquíni é daquele jeito 24 horas por dia. E pior, achando que se uma mulherzinha daquela ficasse com ele, ele aguentava. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão fora da realidade. Sim. O tempo todo, Marcos, estão procurando príncipes encantados, estão procurando a Barbie, estão procurando, sabe, estrela do filme pornô. Aliás, a gente tem que falar sobre pornografia. Sim. A gente tem que falar sobre pornografia. A pornografia, ela é um problema porque o vício em pornografia, ele vai tirar de você a sensibilidade para a sua mulher, porque a sua mulher não é uma atriz pornô. E, em alguns casos, posso dizer, graças a Deus. Uhum. E essa mulher, e mesmo a atriz pornô, ela é paga para fazer aquelas coisas e para fingir que tá gostando muito. Sim. Aí o cara nunca se tocou, a mulher nunca se tocou. Não sabe o que dá prazer, como, quando e onde. Você vai pra cama com uma pessoa com uma expectativa e de repente a pessoa tem uma expectativa diferente. Uma vez eu saí com uma moça que ela tinha uma mão grande, sabe, comprido, o braço dela. Uhum. E aí ficava procurando, eu me saindo aqui do lado, aqui, assim. A gente não conversou, esqueci de falar pra ela que eu não gostava. Uhum. Que ela me tocasse daquela forma. E como é que eu vou ficar com alguém que não me conhece? Daí, de novo, o problema da promiscuidade. Você pode ter uma transa que possa parecer incrível,
Um dos dois se apaixona, mas não há intimidade suficiente. Quando a gente é jovem, a gente fica preocupado com o tamanho do campo, com taco, com uniforme, a gente fica preocupado com todo um espetáculo. Quando a gente é mais velho, a gente quer jogar uma boa partida e se divertir. Sim. E é isso que faz a diferença. Então, casamento sem sexo não é casamento. Tem muito casamento que vai pro ralo e aí depois vai lá, as mulheres encher o saco para fazer amarração, os caras pedir amarração. E o problema não é de amarração. Nunca será um problema de amarração. A pessoa tem que se mancar. Pô, tem cara que me procura. Tem cara que me procura para pedir garrafada. Tem cara que me procura para pedir para fazer... Deixa eu encontrar uma maneira delicada de dizer isso. Para dar um incremento na sexualidade dele. Eu falo, amigo, vai procurar um urologista. Sim. Não um pai de santo. A gente não faz milagre. Religião é uma coisa completamente diferente disso. Então, a sexualidade, ela é linda. Porque duas pessoas, me perdoem, podem me bater o quanto quiserem, duas pessoas de sexos opostos tiveram relações, nós estamos aqui agora. Você está ouvindo isso de onde você estiver. Sexo é lindo. E olha como Olorum, Zambia Pongo, Deus, é grandioso. Ele colocou prazer no sexo. Por quê? Porque sexo dá um trabalho medonho. Você tem que querer. Você tem que dar sorte da pessoa com quem você quer fazer sexo querer você também. Aí você tem que ter uma questão de espaço físico para vocês estarem. Qualidade física, porque se você tiver uma dor de barriga no dia que você marcou de sair, você já não consegue. Sim. Se você tiver um enjoo, se você tiver uma gripe, uma dor de cabeça, que seja, já estragou. Então tem toda uma confluência. Se você chega lá na hora, é um troço nojento. Dá trabalho. Escorrem coisas. É o cheiro do outro. É todo um... E isso a gente acha lindo. A gente acha muito gostoso. Por quê? Porque se não fosse isso, a gente não se reproduziria. A gente sente fome como um recurso do corpo, porque na espiritualidade não se precisa de comida, o que vai gerar perguntas sobre oferendas, perguntem que a gente faz. Por que é que eu preciso sentir fome? Porque se eu não sentir fome, eu não me alimento. Se eu não me alimento, esse corpo morre. E eu preciso desse corpo até o último instante que eu tiver para usá-lo para melhorar. Sim. Então, qual que é a grande pegadinha? Aquilo que deveria ser um lembrete para a gente se manter vivo e são, acaba se tornando a nossa distração, que tira o nosso foco das coisas que são de fato importantes. Então, a sua espiritualidade começa em casa. Se você não é um bom filho para sua mãe, se você não consegue levantar o seu traseiro preguiçoso para lavar uma louça para sua mãe, se você tem que esperar que alguém diga que seu banheiro está cheirando a cemitério indígena para você passar um pano na casa, lavar o banheiro para sua mãe, o que diabos você acha que você vai poder oferecer para Xangô, para Oxalá, para Oxum? Se você é um filho ruim para sua mãe encarnada, como é que você vai ser um filho bom para um orixá? Se você é um mau filho em casa, você será um mau filho no terreiro. Se você é um mau marido para tua mulher, se você só sabe procurar ela para reclamar, tentar comê-la e pedir comida e dizer que você faz a sua parte porque você dá dinheiro em casa, o que você vai levar de contribuição para dentro de um terreiro? Verdade. Porque se você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa ruim. Você pode se melhorar, mas você é ruim. E se você é ruim em casa, você vai ser ruim onde você estiver. Sim. Se você é uma mulher que fica arranjando problema com seu marido o tempo todo, falando mal dos outros, só o quintal dos outros é bom, só a grama do vizinho é boa, não porque o corpo da outra é maravilhoso e o meu é só uma fubanga, e só isso tá importante para você, você vai chegar no terreiro, você vai achar que a roupa da outra é melhor, que o santo da outra é mais bonito. Então, a sexualidade, ela não está ligada apenas ao nosso plexo de prazer. Ela é, de fato, um fogo que nos inspira. Nossa saúde depende da nossa sexualidade. Sim. E a nossa sexualidade não tem a ver com a gente fazer sexo.
sexualidade aqui, estamos falando em termos de energia. Nós temos 7 grandes pontos de energia chamados chakras no corpo, a gente pode falar sobre isso um dia. O primeiro deles é o chamado básico, que ele fica na coluna cervical, ali embaixo na lombar. E isso nos dá energia, isso nos dá vitalidade. Todo toque começa com Exu. Exu é o dono da sexualidade, a fertilidade, a vontade, o desejo de estar vivo. Então, se eu puder fazer uma recomendação, conheça seu parceiro, se apaixone todos os dias por essa pessoa e crie espaço para que essa pessoa te escolha novamente. Para que todos os anos, no dia do seu casamento, no aniversário do seu casamento, você pergunte para essa pessoa: você quer continuar casada comigo? E ela querer. E você vê nos olhos dela que aquilo é sincero, mesmo com todas as fases de mudança que o casamento traz. Perfeito, perfeito. Muito bom. E é isso aí. E pai Fernando, deixa eu fazer uma outra pergunta. Voltando um pouco à homossexualidade. Hoje em dia nós vemos que a pessoa entrou no terreiro, a pessoa entrou no terreiro e ele tem a opção sexual dele. Aí porque ele tem a opção sexual dele, ele é de Yansan. Né? E aí vê aí, vou colocar aí 60%, né? E aí é filho de Yansan, porque eu sou de Yansan, porque aí ele tem a opção sexual dele e ele leva isso. E não esquece que há algum, esquece que há Oxóssi, e aí vai. E aí eu pergunto, deixou, porque o orixá ele vê o filho biologicamente, né? Então você é homem, você é homem, você é mulher, independente da opção. Sim. E como que lidar com isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o fato de você ser filho de um santo ou de uma santa não infere em nada na sua sexualidade. O arquétipo de orixá, ele se refere a outras questões. O filho de Ogum, por exemplo, a filha de Ogum, por exemplo, serão pessoas determinadas, serão pessoas de pavio curto, serão pessoas com uma objetividade muitas vezes cortante, serão pessoas teimosas. Isso é um arquétipo de Ogum. Mas não significa, por exemplo, que a pessoa seja homossexual em função de ter uma santa na coroa, ou o contrário. Eu cito como um exemplo muito interessante Mãe Estela do Oxóssi, que escreveu maravilhosos livros, esteve à frente do terreiro de Cantuá por muitos anos, e por coincidência era homossexual. Mas isso não inferia em nada no trabalho dela enquanto sacerdotisa esplêndida. Como há muitos bons sacerdotes que são heterossexuais, há muitos bons sacerdotes que são gays, há muitos maus sacerdotes que são heterossexuais e muitos maus sacerdotes que são gays. O problema aí é uma divisão de caráter, né? Por exemplo, tem o Paicido da Oxum, que faz um trabalho maravilhoso. Depois você dá um Google aí, procura os pontos, é um pai de santo de Umbanda, e uma coisa não tem nada a ver com outra. E você tem vários pais de santo, de várias iabás, como você tem filhas de santo. Eu tenho, por exemplo, uma filha de santo na minha casa, que ela é de Logunedé, e ela é mulher e é heterossexual. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Como a minha mãe de santo é de Obaluaí. Sim. Né? Aliás, novamente, saúdo os meus respeitos à joia da coroa de Obaluaí, Mãe Lourdes. Então, assim, o fato de você carregar um santo boró ou uma iabá não significa que aquilo vai influir na sua sexualidade. Até porque, Marcos, uma coisa que é importante, que muita gente deixa passar batido, é que o candomblé é uma religião reencarnacionista. O que significa que aquela pessoa que hoje está aqui, né, hoje eu posso pensar que eu sou homem, posso pensar que sou gordo, posso pensar que sou careca, branco, brasileiro, tenho 1,85 de altura, tenho tatuagens, mas eu não sou nada disso. Eu estou num corpo do sexo masculino que tem tatuagens com todas as características físicas que eu descrevi e que é o corpo que eu habito hoje. De repente, amanhã, na minha escala evolutiva, eu preciso vir como mãe de alguém, eu preciso vir como mulher,
E tá tudo bem. Eu falei isso para uma pessoa e vou até compartilhar com vocês. Eu falei para Thalita o seguinte: eu não sou gay. Não sou gay. Eu não tenho atração física por homem. Mas, se eu encontrasse ela, aquele espírito com quem eu tenho ligações milenares, num corpo masculino, nessa vida, se eu olhasse para ela e sentisse por ela o que eu sinto por ela, ela sendo mulher, eu ficaria. Porque o sentimento é isso. Não tem a ver com flexibilidade de sexualidade, não tem a ver com esse monte de nomenclatura, dessa bobajada que fizeram para fazer as pessoas, sabe, aceitarem coisas que são básicas. Eu ouvi a entrevista de um travesti esses dias, e eu falo travesti porque ele se identifica como travesti, e ele falando, eu passei muita coisa na minha vida para ser respeitada como travesti, para agora, essa juventude mimizenta querer me taxar de outra coisa. Então, não tem uma unidade de pensamento. A humanidade se afastou da ideia de respeito puro e simples. Eu não preciso obrigar você a gostar da minha religião para eu me sentir respeitado por você. Basta que você me permita exercer a minha religião. E podemos conversar. Eu acho que se você colocasse aqui um rabino judeu, um pastor evangélico, um padre católico apostólico romano, um padre ortodoxo, um espírita, um pai de santo de Queto, um pai de santo de Jeje Marim, um pai de santo de Ifá, eu falando sobre Angola e todas as outras religiões que você conseguisse, e todos nós falássemos respeitosamente sobre espiritualidade, seria maravilhoso. O problema é que talvez o cara que está lá, ele não quer falar da religião dele como uma forma de trazer um bálsamo para a humanidade. Porque não se engane, a religião só serve para isso. Eu conheço muita gente muito boa que não tem religião. Sim. Muita gente boa que é ateu, que Sim. é ateia. E conheço muito canalha dentro da religião, inclusive dentro da minha religião. Porque a pessoa que não se propõe a melhorar, ela só está empatando o tempo na religião. A religião não faz o trabalho por ninguém. A religião é uma ferramenta para te mostrar o caminho. Quem faz o caminho é você. Tem gente que vai deitar todos os dias com a cabeça tranquila no travesseiro, que não fez nada de errado com ninguém, e não reza. Sim. E tá tudo bem. É o momento daquela pessoa. Então, o ato de você ter as pessoas falando, sabe, todo mundo é de Ansan, igual todo mundo hoje. Todo mundo é de Ansan, todo mundo tá com navalha, né? Todo mundo acha bonito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Às vezes a pessoa é homossexual, não demonstra isso, ela é assumida, mas ela não é afetada. Tipo Clodovil, era um cara que todo mundo sabia que é gay, todo mundo tinha escancarado a sua opção, mas não é um cara afetado. E você tem um cara, por exemplo, Jorge Lafon, quem tiver a oportunidade de ver uma entrevista do Jorge Lafon fora da personagem Vera Verão, e você vai ter o cara que é afetado e também está tudo bem. O problema é quando ele tenta enfiar na goela do outro aquilo que é o pensamento dele. Uhum. Eu não posso sair por aí brigando com as pessoas, porque sexta-feira tem que usar branco e as pessoas não estão de branco. Sim. Eu acredito que na sexta-feira tem que estar de branco. Ou com a cor do meu santo. Uhum. Agora, o outro tem o direito de vestir o que ele quiser, é a vida dele. Sim. Então, acho que o grande problema não é os filhos mal informados, é os pais que não dão orientação. Vou te falar o quanto eu sou chato. Bom, eu tenho Iemanjá na minha coroa, né? Carrego Dona Iemanjá algum tempo. Eventualmente eu visto Dona Iemanjá na festa de Iemanjá. Uhum. Para isso eu faço a minha barba. Uhum. Eu me ponho à disposição da santa e faço o meu trabalho. Terminou o trabalho, a santa vai embora, eu continuo a minha vida. Isso não muda a minha sexualidade. Sim. Tem gente que bate no peito, bandeira gay e tudo mais, e recebe a santa de barba na sala. E isso é errado.
Uhum. Isso é errado. Então, eu estou falando da barba porque é uma coisa simples, né? Uhum. A gente não recebe a santa na barba não é porque não quero que confundam uma já com a mulher barbada. Sim. É porque todo pelo no corpo é símbolo de sujeira. Então você retira, né? A limpeza é um rito, né? Tem uma meta nossa, a gente tem eu não gosto de chamar de mandamento, mas a gente tem uma orientação que é a seguinte: Deus não se manifesta na sujeira. Uhum. Isso serve para o corpo e serve para o coração. Sim. Então, esse filho, essa filha que usa... É a mesma coisa do filho de Yansan que fala: eu sou assim porque eu sou de Yansan. Não, às vezes a pessoa só é grossa. Sim. Entende? Ela não tem maturidade emocional para lidar com as coisas. Eu sou de Ogum, eu posso carregar uma faca dentro do meu carro e matar todas as pessoas que eu quero? Não. Né? Onde você estaria se pudesse fazer tudo o que você queria? Na cadeia, certamente na cadeia. Sim. Então, eu preciso ter a consciência de que se meu pai é Ogum... Olha, como eu sou infantil. Minha quinta série ficou com vontade de falar. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, vem de Aruanda, passar uma vida. Desculpa. Se meu pai é Ogum, ele vai me trazer arquétipo, e esse arquétipo tem o positivo e o negativo, eu tenho que absorver o que é bom e controlar o que é ruim. Uhum. Né? Porque nós somos feitos de Deus. A partícula de Xangô que brilha dentro do seu peito, ela vai permanecer dentro do seu peito mesmo quando você não estiver mais nesse corpo. Sim. E você nunca vai mudar o seu santo. O seu santo não muda. Santo de frente não muda. Você é de Xangô. Por isso que a gente fala: eu sou de tal santo. Eu carrego tal santo. Uhum. Claro que vai ter uns detalhes aí, porque vai ter um santo que chama o outro, tem santos que são complementares, tudo bem. Mas mesmo assim, esses santos complementares que se complementam hoje, eles sempre vão se complementar em todas as suas vidas. Uhum. E deixando claro, sexualidade é diferente de opção sexual, e opção sexual não é definida pelo seu santo. Porque antigamente tinha um negócio que quem é de Logunedé é gay, quem é de Oxumaré é gay, eu tenho um grande amigo, até um beijo, né, se um dia isso chegar a você. Ele é pai de santo de Umbanda, e ele é de Ossanha. Uhum. E ele me contou que num terreiro que ele foi uma vez, falaram pra ele que iam fazer a cura gay pra ele. Oh, meu. Sabe? Primeiro, como se ser gay fosse uma doença. Segundo, como se houvesse uma cura pra qualquer coisa que você possa fazer na reza. E sabe, é um absurdo em cima do outro. Sim. Veja, quando alguém pensar sobre isso, entenda uma coisa: quando você morrer, você vai para algum lugar em que você vai ficar sozinho com a sua consciência. Na nossa religião, a gente acredita que quem faz isso é o Baluai. Então você sai do corpo, Yansan fica carregando esses mortos, ela vai fazer o traslado, a proteção, e você vai lá prestar as suas contas. Uhum. O Baloê não vai perguntar pra você: e aí, pra que time você torcia? Você gostava de homem, de mulher, de sanduíche de mortadela ou de presunto? Você gostava de sorvete de baunilha ou de fruta? Ele vai perguntar pra você: o que você fez da vida que Zambia Pongo lhe deu? Você tentou, na medida do possível, que cada pessoa que passasse pelo seu caminho saísse da sua presença melhor do que entrou? Você tentou acolher as pessoas? E mesmo quando você falhou, você tentou fazer o seu melhor? É isso que vai lhe ser perguntado. Sim. Vai lhe ser apresentada uma lista das coisas que você se comprometeu a fazer. Vai lhe ser apresentada uma lista das coisas que você não conseguiu cumprir. E daí vai ser estabelecida uma época para que você retorne e se desenvolva e continue seu processo. Não por metempsicose, você não vai voltar para cá na condição de macaco, ou de cachorro, ou de girafa. Uma vez que você é um ser humano, você vai continuar evoluindo como um ser humano. Uhum. Mas esse ser humano continuará sendo regido pelo seu orixá. Porque você não deixa de ser filho do seu orixá só porque você morreu. Entendi. É uma bobagem esse negócio de que filho de Xangô é abandonado por Xangô no momento da sua morte porque Xangô não gosta de Egum. Quando Xangô olha para você morto, ele não vê um Egum, ele vê um filho. Sim. Então, a gente às vezes reduz a deidade à nossa pequenez. Como achar, por exemplo, que Oxum pode ter problema com Yansan ou qualquer coisa assim.
Perfeito. Pai Fernando, continuando, falando um pouquinho desse tema, você estava falando em sexo, né? O filho, que nem você falou, o filho quando ele faz alguma obrigação, que ele tira um ebó, tudo, por que do resguardo? Ah, bom. Então a gente tem um período pré e pós trabalhos em que a gente se abstém de algumas coisas. Então vamos lá. O candomblé ele tem uma coisa chamada EUO. EUO são os alimentos que aquela pessoa não deve consumir. Por que não deve consumir aqueles alimentos? Porque aqueles alimentos têm uma vibração que falam diretamente a vibração do seu santo e também tem uma questão de consciência psicológica. Eu não preciso carregar esse cordão de ferro, de aço, para me sentir protegido. Ogum está comigo. Mas quando eu sinto meu cordãozinho aqui, eu falo, minha corrente de proteção está aqui. Quando eu não como aquele alimento, eu não como aquele alimento por um motivo. E eu me lembro de qual é esse motivo. Qual é esse motivo? É por causa do orixá. Eu, por exemplo, não como feijoada. Eu só como feijoada dentro do Lorogum, se o Lorogum que eu estiver for a minha casa, ou em qualquer momento do ano, da mão da minha mãe de santo. Viu, mãe? Quiser fazer a feijoada, qualquer momento da mão da minha mãe de santo eu posso. Por quê? Porque esse é um voto que eu tenho com Ogum. Um voto que eu carrego, e toda vez que alguém me oferece feijoada, como me ofereceram sábado passado, eu digo, não posso. Eu não posso por quê? Porque eu tenho um voto com Ogum. Então isso alimenta o meu pensamento. E é o meu pensamento que me liga ao orixá. E é o meu pensamento que de fato faz as coisas acontecerem. Diferente do sexo. O sexo, ele guarda um processo de energia. Então, quando você tem, por exemplo, um copo e uma taça geralmente, né? Você molha o dedo na água, você passa o dedo na borda dessa taça, ela faz um som. Aquilo é vibração. Quando você bate um pedaço de ferro e ele soa, isso é vibração. Nós temos vibração. Nós temos muita energia no nosso corpo. A ciência já comprovou o quanto a gente tem aí de energia elétrica e energia estática no nosso corpo. Quando eu tenho uma relação sexual com alguém, desse intercurso sexual vai haver uma troca de energia. E vai haver uma troca de vibração. Seja uma relação com ou sem amor. Certo. Isso altera a minha vibração dentro do processo do meu sagrado. Então, antes, eu preciso me abster alguns dias. Tem casa que vai dizer que são 7, tem casa que vai falar que são 21, tem casa que vai falar que são 3, tem casa que vai falar que é 1. O tipo de alimento que eu consumo também influencia. Aí eu entrei e fiz o meu rito. Quando eu saio do meu rito, eu estou limpo. Só que eu estou limpo e estou fragilizado. Parêntese para você que está me ouvindo. Muita gente fala para você tomar banho de sal para limpeza. O banho de sal para limpeza é maravilhoso, só que ele é um problema, porque ele limpa tudo. E aí você fica completamente exposto, com a imunidade espiritual lá embaixo. Por isso você tem que associar o banho de sal. O banho de sal. Por isso quando a gente toma banho na praia, a gente sai do mar cansado. Porque aquela energia é toda sugada. Você está descalço geralmente e você sai sugado daquela água. Então você precisa da água salgada para limpar e de um banho de ervas para você fortalecer. Se você não sabe qual é o seu santo, se você não sabe fazer um banho de ervas, você tem duas opções. A mais comum, você usar rosa branca. E caso você queira descobrir como é que você faz o banho do seu santo, você pode entrar em contato comigo ou com o pai santo, que vai fazer para você uma leitura para saber qual é o seu santo e a partir disso você saber quais ervas usar. Pois bem, você está como um recém-nascido. Você está totalmente rendido. E é por isso que você faz o preceito. O preceito é a abstenção de determinados alimentos, atividade sexual, determinados ambientes, por exemplo, hospital, cemitério, né? Sim. Filho de Ogum pode ficar passando embaixo de ferro, passando embaixo de cerca. Você tem também as restrições de horário, dependendo dos ritos que foram feitos. Você não pode ficar, por exemplo,
nas horas grandes, sob a influência do tempo, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Então, é uma questão mesmo de proteção, de cuidado. É como você fazer, por exemplo, uma tatuagem. Se você faz uma tatuagem, por linda que seja, você não cuida dela, você come errado, ela vai pipocar, ela vai deformar, ela vai fazer um monte de problema. Então, você precisa cuidar para que ela esteja sempre adequada, sempre bonita. Mais ou menos grosseiramente uma relação com o cuidado que a gente tem que depois fazer uma obrigação. Perfeito. Perfeito. A Duda quer fazer uma pergunta, Duda? Sim, Pai Fernando, eu já frequentei terreiro e tem essa questão do padê, da entrega do padê, né? E eu queria saber como funciona, porque, né, tem gente que fala que a entidade pediu padê para você. A entidade pediu assim, assim, assado, com isso, aquilo, que é para entregar em tal lugar. Vamos pôr um cemitério. Como é que eu faço essa entrega no cemitério? Chego no cemitério, deixo lá e vou embora? Excelente pergunta. Bom, eu não posso te explicar todos os detalhes de como se entra e se sai do cemitério, mas é importante você entender duas coisas. Para quem está nos acompanhando e não sabe, padê é a oferenda que se faz a Exu. Tanto haverá um padê que é específico para Exu Orixá, quanto um padê específico para Exu entidade. Cada Exu tem a sua particularidade. Geralmente ele é composto um padê básico, um padê padrão. Porque hoje em dia eu vi uns vídeos esse dia do padê gourmet, o cara fazendo... não é flambando, meu Deus do céu. Ele estava maçaricando um padê. E enfim, cada um faz o seu processo. Mas um padê, basicamente, ele vai alguns elementos que são padrão. Farinha de mandioca, um tipo de bebida alcoólica. Uma pimenta, um tipo de pimenta e um tipo de carne. Ou um tipo de proteína animal específico. Você vai ter alguns Exus, por exemplo, que vão preferir comer ovos. Né? Isso é papo para um outro dia. Quando você faz um padê, ele vai ser entregue num ponto específico. Exu não come no cemitério. Exu come na encruzilhada. Eventualmente na encruzilhada do cemitério. Então, onde duas ruas de campas se cruzam. Ou perto do ossário. Ou no cruzeiro do cemitério. Cada entidade, tem uns que gostam de comer na porta do cemitério, no muro do cemitério. Mas o fato é que você precisa saber como entrar e sair do cemitério. Porque tem elementos ali, a gente já comentou em algum outro momento, que não devem acompanhar você para casa. Às vezes você vai mirando numa coisa positiva e acaba saindo disso para uma coisa negativa. Quando a gente está falando isso, a gente não está dizendo que o Exu que te pediu o padê, ele é mal informado. A gente não está dizendo que seu pai de santo é ruim por não ter te explicado como entrar e sair do cemitério. A gente está dizendo que você está crescendo, e quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo outras necessidades. E é função dos nossos pais nos orientarem para essas novas necessidades. O meu filho, Lucas, hoje, ele está com 6 anos. Eu não preciso ensinar para ele como é que liga e desliga o carro. Eu não preciso ensinar para ele como é que é a combinação de um alarme. Eu não preciso ensinar para ele, por exemplo, onde eu guardo as minhas senhas do banco. Ele não tem necessidade disso. Eu vou ensinar para ele o que ele precisa hoje. Como ele deve se portar, como ele deve se alimentar, como é que ele deve tomar banho, como ele deve fazer as suas necessidades e se limpar depois. A gradação do conhecimento, ela tem a ver com o crescimento do filho. Então as pessoas às vezes ficam bravas porque elas acham que elas vão chegar no terreiro, o Marcos já deve ter passado por filhos assim, que o cara entra e ele acha que ele vai saber, sei lá, entrou hoje, amanhã ele está fazendo santo, ele está aprendendo como faz para, sabe? Ele sabe os mistérios do céu e da terra, não é assim. Você tem todo um cabedal eu falo muito sobre substrato, quer dizer, você precisa de uma base, você precisa de um adubo bom, para você preparar a terra, para que você tenha então uma erva que nasça forte, para que ela vire um ramo, para que ela vire uma muda, para que ela vire então uma árvorezinha, uma árvorezona e uma árvore grande. Então esse processo ele tem que ser acompanhado pelo sacerdote. Aliás, você me permite, quero fazer um desabafo aqui para vocês. 2 desabafos. Vocês já ouviram falar em oniromancia? Sabem do que se trata?
Oniromancia é a arte que pratica o oniromante, que vem do reino onírico, que pertence a Morfeus, que é o deus do sono dos gregos. Onde raios alguém leu que pai de santo e mãe de santo sabe decifrar sonho, pelo amor de Deus? Que eu não fiz essa faculdade. E aí o filho de santo fala assim: pai, eu tive um sonho essa noite e eu vi um vulto de azul andando de moto muito rapidamente. Isso quer dizer que meu Ogum é de Honda? Oh, meu Deus. Olha, eu vi um gafanhoto albino vestido de cachorro manco, com a Cláudia Leite em cima cantando cara caramba, cara caraô. Quer dizer que a minha pombagira tá pedindo para eu fazer a cabeça? Pai de santo não lê sonho, tá? Pelo menos eu não aprendi essa arte no candomblé. Segundo desabafo. O filho de santo te liga para saber se na oferenda de Iemanjá vai glúten. Ele te liga para saber se ele pode colocar um Transformers no fio de conta do Herê. Ele te liga para saber se ele, estando de preceito para Iemanjá, pode comer um lanche que tem... eu quase falei o nome da rede aqui. Que tem um formato de peixe lá, que tem um tipo de um nugget de peixe. Amor, você tá de querer de peixe? Tô. Nugget vem do aonde? Do peixe? Esse nugget vem do peixe. Então não pode, amor. Uhum. Sabe? Ele não pode tomar café e quer saber se pode tomar cappuccino. Mas quando ele precisa saber como é que se faz uma coisa pro santo dele, ele não liga pro pai de santo, ele faz da própria cabeça e faz bobagem. Sim. Se você quer comprar pão, você vai ao padeiro. Meu carro furou o pneu, eu vou ter que sair daqui e procurar um borracheiro. Quando você quiser saber sobre espiritualidade, procure um sacerdote. Não vá no Google, não faça pela sua cabeça. Você tem a bênção de ter alguém ao seu lado para te ajudar a compreender esses detalhes. Porque tem muita coisa que você pode fazer por muito boa vontade e errar feio. Então, pergunta para o Pai de Santo, não sai fazendo não. E tudo que é feito, né, Pai Fernando, tudo tem uma reza, né? Sim, uma reza. E eu vou te dizer, Marcos, que muitas vezes a força do axé do trabalho está na reza. Sim. Não está na oferenda, não está na roupa, não está em todo o restante. Está na reza. Sim, sim. É que eu falo pro pessoal, falei, gente, vocês vão fazer, mas vocês sabem o que vocês estão fazendo? Ah, é só fazer isso, aquilo, outro. Tá, tudo bem, então faça. Se você acha que é assim, não quer buscar informação, então tá tudo bem. Ah, mas depois vem, não deu certo. Falei, então, você falou que sabia fazer, não queria informação, que já sabia fazer, que aprendeu e tudo, buscou na internet e tá tudo bem. E os caras estão aí ensinando. Os caras ensinam o que eles querem aí. E aí vocês absorvem, né? Então as pessoas têm que saber separar e aquilo, procurar um sacerdote, tem que procurar e tem que saber qual sacerdote também, porque tem uns aí que precisa, acho que voltar para fazer uns cursinhos aí, porque tá difícil, viu? Tem, infelizmente tem muita gente despreparada. Tem. E aí até é que eu falo, não julgo, não culpo, eu acho que ou quem fez iniciou o Babalorixá também faltou informação. Porque hoje é que eu falo, cara, a pessoa se inicia com 3 anos, já quer abrir uma casa, né? E o próprio pai dele permite, é aquilo que você falou outro dia, eles não querem seguir regras, né? Aí, bom, na Umbanda não tenho regras, então eu faço do meu jeito e tá tudo certo. Sim. E as casas são lotadas, né? E muita gente faz isso, Marcos, por causa do dinheiro. Sim. Porque você se surpreenderia de saber a quantidade de pessoas que me procura para me perguntar quanto custa um DK. Então o cara ele me procura e fala assim, olha, eu vou te dar aqui um valor X e você me dá o título de sacerdote. Caramba. Porque ele vai pegar esse investimento e vai levar para casa dele e vai cobrar das pessoas e vai falar, eu paguei para fazer o meu santo, então eu posso cobrar de você para fazer alguma coisa para você. E às vezes o cara que está fazendo esse DK de 3 anos, ele está falando para a pessoa que a pessoa não está pronta, mas ele não quer perder o dinheiro da iniciação. Entendi. Daí que para mim
A primeira regra para você saber se tem seriedade no trabalho. Eu vou continuar falando disso a minha vida inteira. Eu vou vender boné, eu vou vender caneca, eu vou vender camiseta, eu vou vender faca, sou cuteleiro, eu vou vender livro, eu posso até vender uma palestra, dependendo da situação. Que na verdade não será uma venda de palestras, eu vou pedir gasolina para chegar no lugar e, se for longe, para voltar no mesmo dia, um lugar para poder comer um feijão e encostar o meu sono. Perfeito. Mas eu jamais vou vender a fé. Eu jamais vou vender um santo, eu jamais vou vender uma iniciação. Onde o orixá entra, Oxum e Exu controlam o dinheiro para que não haja miséria, para que não haja falta de nada. Meu carro não é bonito, meu carro não é novo, mas ele me leva do ponto A ao ponto B. E eventualmente ele quebra e, graças a Deus, eu consigo arrumar. E tá ótimo. Recebo ajuda das pessoas? Recebo ajuda das pessoas. Recebo ajuda em alimento. Dona Zilda me comprou umas cuecas essa semana, para eu justamente não ser o esposo da cueca flosada que eu falei antes. E eu não tenho a menor vergonha de dizer, gente. Sim. Eu uso roupa usada, a gente faz bazar da pichincha, eu compro roupa usada e eu tô feliz, eu tô próspero, eu tô bem. Eu não preciso comprar a fé de ninguém para viver. Agora o cara não quer isso, né? Ele Sim. quer pagar, na minha época a gente falava pagar de gatinho. Ele quer ficar ostentando coisas que ele não tem, com um dinheiro que ele não merece. Sim. Tem uma mãe de santo processando uma prefeita aí no interior, porque ela cobrou uma amarração de 180 mil Caramba. e recebeu acho que só 30 ou 40 mil, e aí a mulher também não quis pagar porque não deu certo a amarração. Gente, isso é ridículo. Aí as pessoas pedem para ser enganadas. Sim. Por quê? Porque é muito mais difícil você sentar na frente de um preto velho que vai lhe comer a alma e falar assim: filho, melhora como pessoa, faça suas orações, levante cedo, toma um banho e cai no oco do mundo pelo lado que a matamba dá caldo e vai embora. Sim. É muito mais difícil ouvir isso do que ouvir assim: não, meu filho, vem aqui, você traz as coisinhas que eu vou fazer um negócio para você. Gente, se tivesse uma forma mágica de ganhar dinheiro, eu não era pobre, feio e morava longe. Sim. É tudo uma questão de você entender que a sua condição, ela está diretamente ligada às suas escolhas, ao que tem valor para você. Se valor para você é ter uma Lamborghini, faça o que for preciso para você ter uma Lamborghini. Mas sabe o que é o mal das pessoas, de fato? O mal das pessoas é que elas nem sabem querer. Elas não falam assim: eu quero tal coisa. Porque se quisesse de verdade, ela ia atrás. Sim. Se você quiser de fato alguma coisa, você vai atrás. Você talvez não tenha Tu facilidade. canto, chama o axé, bate o peito, fé em pé. O saber vai ecoar, no Candomcast vai girar. Candomcast, a palavra que liberta. Candomcast, energia que desperta. Energia que desperta. Candomcast, a palavra que liberta. Candomcast, energia que desperta.